Sabe aquele tipo de filme cuja premissa por si só já te faz parar e pensar: espera aí, como é que é? Pois estou falando de A Morte de um Unicórnio, um filme de 2025 com o selo da A24 e uma premissa no mínimo curiosa. A gente tem Paul Rudd e Jenna Ortega, pai e filha, que num belo dia atropelam um unicórnio. E como se isso não fosse bizarro o suficiente, eles acabam na mira de uma família bilionária que vê na criatura mágica a próxima galinha dos ovos de ouro. Enfim, antes da gente continuar, olá, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vamos falar de mais um filme da A24. Então já deixa o like no vídeo que assim você ajuda o canal e também se inscreva para não perder os próximos vídeos. E também me segue no Instagram para acompanhar as novidades e também na Twitch. Todos os links vão estar na descrição e vamos ao vídeo. Ridley? Are you okay? It kind of felt like it was showing me something. I get this feeling I don't think we're supposed to be here. À primeira vista, o filme dirigido por Alex Schafferman parece um prato cheio. É uma mistura que soa quase familiar. Temos um terrir, o horror com comédia. Temos também um drama familiar, junto com uma pitada de sátira social. A ideia central é essa: usar o fantástico, o absurdo de um unicórnio sendo tratado como um recurso a ser explorado para falar de coisas bem reais. E essa é a grande aposta do filme, uma jornada do bizarro para comentar o nosso mundo. Só que como em toda aposta alta, nem sempre o resultado sai exatamente como planejado. O filme tem momentos de diversão, mas em outros parece que ele se perde no meio de tantas ideias, deixando a gente com aquela sensação de que o prato principal era incrível, mas faltou um tempero para ligar tudo. O que o Schafferman tenta fazer aqui é costurar uma coxa de retalhos. A narrativa não quer ser só a história do bicho que deu errado, ele quer cutucar feridas. A ganância das grandes corporações, as relações familiares que mais parecem um campo minado e, claro, a exploração sem limites de tudo que é puro e natural, que aqui no caso ganha a forma de unicórnio. A família Leopold, os vilões bilionários, são a personificação daquela elite que já perdeu o contato com a realidade. Eles não veem a magia, eles veem um recurso, eles não veem um ser vivo, eles veem uma fonte de propriedades para continuarem no topo da cadeia alimentar. E é aí que o filme acerta ao se transformar numa sátira daquela máxima do como aos ricos de maneira quase literal. A justiça poética aqui não é sutil, ela vem com chifradas e coices, com os próprios unicórnios se tornando os agentes de uma vingança sangrenta e, por que não, às vezes hilária. A intenção é usar um espelho de fantasia para mostrar as deformidades do nosso mundo, onde a busca por poder e privilégio nos transforma em monstros muito piores do que qualquer criatura mitológica. Só que essa ambição de ser vários filmes em um só acaba sendo seu maior desafio. A morte de um unicórnio dança entre o horror gore, aquele bem gráfico, a comédia do absurdo e o drama familiar com a velocidade que às vezes mais desorienta do que envolve. Num minuto, a gente tá vendo uma cena super violenta. Já no outro, o roteiro nos joga um diálogo cheio de sarcasmo e ironia, buscando o riso. E essa gangorra de tom, que a gente entende que é proposital, acaba criando uma experiência meio fragmentada. É como se o filme não conseguisse decidir em qual de seus pilares quer se aprofundar de verdade. A sátira social, por exemplo, embora sempre presente, nem sempre tem o necessário para ser realmente eficaz, ficando só mais na superfície. E o horror, mesmo sendo explícito, por vezes carece daquela construção de tensão, daquele suspense que nos deixa na ponta da cadeira. O resultado é um filme que, ao tentar ser tudo ao mesmo tempo, se dilui com o tempo, perdendo sua própria força, deixando aquela pulga atrás da orelha. E se tivesse focado e explorado cada uma dessas facetas com mais calma e detalhe? The Leopolds donated this entire nature preserve. And they care about a lot of things, not just pharmaceuticals. Fine, I will sit there and smile. Agora, se tem uma coisa que segura as pontas desse filme e faz a viagem valer a pena, é o elenco. E aqui não tem o que discutir. Paul Rudd e Jenna Ortega, como uma dupla de pai e filha, são o coração da história. O Rudd faz aquilo que ele sabe fazer de melhor, ser o cara comum jogado numa situação extrapolada. Ele transita com uma facilidade entre o pai desesperado que só quer proteger a filha e o homem que já entendeu que entrou numa espiral de loucura e a gente compra o pânico dele. E a Jenna Ortega, por outro lado, é o nosso ponto de sanidade no meio do caos. É ela que olha para toda aquela insanidade ao seu redor e parece ser a única a pensar: gente, qual é o problema de vocês? E ela consegue ser vulnerável e ao mesmo tempo a personagem mais determinada em cena, e essa dualidade a transforma na nossa âncora emocional.
Mas, e aqui tem um mais importante, são os coadjuvantes que chegam para roubar a cena e dar aquele gás quando o ritmo ameaça cair. E eu preciso falar principalmente de Will Poulter e Richard Grant. O Poulter, interpretando um dos herdeiros da família Leopold, mostra um domínio cômico. Ele pega o personagem do filho rico e mimado e não só abraça a caricatura, como eleva a aposta. É aquela mistura de arrogância que vem da ignorância. O tipo de pessoa que tem tanta certeza do seu lugar no mundo que se torna hilariamente patética. E o Grant, com aquela sua presença autoritária e mesquinha, adiciona umas camadas de humor sutil que caem como uma luva na dinâmica do filme. As atuações deles, especialmente a do Poulter, são frequentemente o ponto mais alto, conseguindo tirar leite de pedra de um roteiro que nem sempre lhes dá o melhor material. O problema é que essa dependência tão grande nas atuações individuais acaba expondo uma certa fragilidade na construção dos outros personagens. Muitos deles, principalmente a mãe da família Leopold, são desenhados de uma forma muito superficial, quase como caricaturas de uma nota só. Eles estão mais para servir de alvo para piadas ou só para a contagem final de corpos do que qualquer outra coisa. E tudo bem, a gente entende que numa comédia satírica isso pode ser um recurso, mas a falta de um pingo a mais de profundidade nesses arcos impede que a gente se conecte de verdade com as consequências das ações deles. O impacto emocional de certas reviravoltas acaba diminuindo. Até mesmo a relação central entre pai e filha, entre Elliot e Ridley, que deveria ser o motor do filme, acaba sendo estagnado já lá pela metade do filme. Acaba que não ganha novas camadas a mais de complexidade para aprofundar o drama familiar. It's a fucking unicorn. I don't think I should be in swim shorts for this moment. Agora, falando da direção do Shefferman, a gente percebe uma escolha estética muito clara. Ele quer homenagear os filmes de horror B, mas aqueles filmes bem lado B mesmo. Ele não tem medo de usar o gore de forma explícita, com efeitos práticos que em alguns momentos tem aquele charme do feito à mão quase rudimentar. E essa escolha funciona para criar o tom cafona de propósito, meio exagerado e divertido do filme. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ser uma barreira para quem espera uma produção com acabamento mais refinado da A24. O diretor mostra que sabe criar cenas de ação e violência que são chocantes e cômicas na mesma medida, usando o absurdo da situação para gerar aquele riso de nervoso. E aqui, vale um elogio. A forma como os unicórnios são retratados é um dos pontos mais originais. Esqueça aquela imagem pura e majestosa dos contos de fadas. Aqui, eles são animais quase bestiais. Essa subversão de expectativa adiciona uma camada de ironia à história. Contudo, a ambição visual do filme nem sempre se converte numa execução perfeita. Algumas escolhas de câmera e de edição parecem um pouco bagunçadas, o que reforça aquela sensação de que o filme está lutando para encontrar seu próprio ritmo. A fotografia cumpre seu papel, mas não chega a ser memorável, e os efeitos visuais, em um momento ou outro, deixam a gente ver os bonecos digitais, revelando as limitações do orçamento. Essa inconsistência no estilo pode atrapalhar um pouco a imersão, especialmente num filme que se propõe a ser um universo tão peculiar. A homenagem que o Shefferman tenta fazer ao cinema de gênero é nobre, mas às vezes a execução não consegue voar tão alto, deixando o filme num limbo estranho. Ele não é polido o suficiente para ser um grande filme de estúdio, mas também não é tosco o suficiente para se beneficiar do charme involuntário do trash de propósito. Dad, please just listen to me. We need to give the little one back. Okay, bad things will happen. No fim das contas, qual é a grande mensagem de A Morte de um Unicórnio? O filme aponta a arma para um alvo gigante, a ganância, o privilégio e a exploração. Ele usa o unicórnio como essa metáfora óbvia, mas eficaz da natureza e da inocência sendo devoradas pela máquina capitalista. A família Leopold, com essa busca doentia pelo poder, é o retrato da decadência moral de quem pode comprar tudo, até mesmo a magia, e transformá-la num produto. A crítica à cultura do consumo e a forma como o dinheiro corrompe é clara. O problema, como eu disse antes, é que essa sátira, embora certeira no alvo, nem sempre atinge com a profundidade que poderia. Às vezes, a crítica social parece superficial, se apoiando em estereótipos e situações que a gente já viu antes. O filme levanta a bola de temas importantes, mas não corta com a complexidade necessária, preferindo um humor mais direto que por vezes soa óbvio demais. A falta na construção dos vilões e o desenvolvimento mais raso nos temas impedem que a mensagem do filme ecoe com mais força. O que temos é uma sátira que diverte, que faz a gente rir, mas que raramente nos provoca uma reflexão mais profunda.
Tudo isto posto, A Morte de um Unicórnio é um filme que, na sua essência, é uma experiência divertida e, acima de tudo, peculiar. A originalidade da premissa, a mistura de gêneros e boas atuações, principalmente de Paul Rudd, Jenna Ortega e Will Poulter, garantem entretenimento de qualidade. Ele consegue subverter as nossas expectativas sobre unicórnios e entregar momentos de horror e comédia, e a tentativa do Shefferman de criar essa fábula moderna e satírica é corajosa. Contudo, o filme tropeça nas próprias ambições. A oscilação de tom, a superficialidade de alguns personagens e a inconsistência visual o impedem de realizar todo o seu potencial. E no final, vale a pena assistir pela singularidade e pelo show do elenco, mas ele não se estabelece como um clássico, permanecendo mais como uma curiosidade interessante no catálogo já tão rico da produtora A24.